Pessoal, nesse vídeo é extremamente objetivo, então já deixa o like aí. Eu vou falar para vocês dos fundamentos de React de uma forma muito prática. Então, sem mais enrolação, vamos começar a criar o nosso projeto. Nós vamos entrar aqui na tela do meu computador para a gente criar o projeto. Então, npx create-react-app. O nome do projeto vai ser fundamentos-react. Vou cortar o vídeo, assim que terminar a gente volta. Pronto, o processo foi concluído, só para avisar aqui para vocês que a dependência aqui do nosso curso é apenas com Node e eu vou usar o Visual Studio Code como sendo editor. Beleza? Então você precisa ter o Node instalado e aqui na minha máquina eu estou usando o Node version na versão 12.14.0, só para ficar avisado. Então, eu vou entrar na pasta que foi criada aqui, Fundamentos React, vou rodar aqui um npm start para ele iniciar o projeto. Pronto, projeto iniciado, vou pegar essa pasta aqui, jogar dentro do meu Visual Studio Code, vou maximizar a tela, nós temos desse lado aqui, ó, o Chrome com o nosso projeto executando na porta 3000 e aqui nós temos o nosso projeto carregado. Eu vou selecionar todos os arquivos e vou excluir todos para a gente começar o projeto do absoluto zero. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o arquivo index.js, que esse é a porta de entrada da nossa aplicação. E nós vamos precisar agora escrever algum código para restaurar a nossa aplicação que foi perdida. Eu vou importar o React from React e vou importar o React DOM, que eu vou colocar aqui em letra maiúscula, from React DOM. Então, o que é que a gente vai precisar fazer para conseguir jogar a nossa aplicação de novo na tela? Eu vou usar aqui o React DOM, tem um método chamado render, e esse método vai receber o elemento no qual eu quero renderizar, então um H1, e eu vou colocar aqui em, sei lá, olá, React, e eu vou precisar dizer onde é que eu quero renderizar esse componente. Se a gente olhar dentro da pasta public, existe um arquivo chamado index.html. E aqui dentro, se a gente olhar dentro do body da nossa aplicação, vai ter uma div chamada root. E é exatamente dentro dessa div que eu quero jogar a minha aplicação inteira, já que eu tenho uma single page application. Ou seja, eu tenho apenas um único HTML e toda a minha aplicação vai ficar dentro dessa div root. Eu poderia colocar outro nome que eu queira, mas eu vou usar o nome já padrão. E aqui eu vou pegar esse elemento a partir de document.getElementById e aqui eu vou passar o valor root. Não preciso passar a hashtag root porque ele já vai esperar receber o ID aqui. E aqui você pegou o elemento a partir da página e ele vai jogar esse trecho de código JSX para dentro da página e vai mostrar para a gente, ó, olá, React. Para não ficar muito e a tela muito brilhosa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um index.css e vou importar esse arquivo aqui, ó, colocar aqui em import .index.css e aqui dentro desse arquivo eu vou definir aqui um estilo do body, colocando um background color para ser um cinza bem escuro, sei lá, 444, e eu vou colocar a cor, ou seja, color, para ser a cor branca. Então vai ser FFF. Então salvando, o resultado vai ficar uma tela um pouco mais agradável para eu trabalhar aqui com vocês, não ficar muito clara a tela. Outra coisa que a gente pode trabalhar é colocar aqui um text decoration, text alignment para ser center e ter o texto centralizado. E posso também colocar, aqui na minha máquina eu tenho um font family, e eu vou usar aqui o Oswald. E se não tiver essa fonte na máquina de vocês, vocês podem usar qualquer outra fonte, que é só aqui um detalhe visual, não vai impactar em nada aquilo que a gente vai aprender na nossa aplicação. Vou colocar aqui o peso da fonte para ser uma fonte um pouco menos pesada, por exemplo, ó, sei lá, 300. E eu posso também aumentar um pouco o tamanho da fonte, colocar aqui um font size para ser 2 rm. Vai ficar aqui maior e vai ficar mais interessante para a gente ver, a gente pode ir ajustando o CSS com o passar das aulas. Então, voltando aqui para o nosso index.js, olhando aqui para o nosso código, nós estamos usando duas bibliotecas. Primeiro a gente importou React e depois a gente importou o React DOM. Nós vamos usar o React DOM apenas dentro desse arquivo. Todo o resto da nossa aplicação nós iremos trabalhar com o import do React. Aí você pode perguntar, Léo, legal, você importou aqui o React DOM, mas eu não vi em nenhum local você usando a biblioteca React. Então, aparentemente, essa biblioteca não é necessária para renderizar essa página. Errado. Se eu tirar a biblioteca React, ou seja, o import do React, por mais que eu não use ele diretamente, vocês vão perceber que vai gerar um problema na nossa aplicação. Por quê? Porque aqui nós estamos colocando JSX, que é essa sintaxe de misturar HTML, ou seja, parecido com HTML, dentro de um código JavaScript. Se eu simplesmente colocasse aqui um olá
React, ou seja, como um string, eu não precisaria do import do React. Você vai ver que ele vai mostrar aí, olá, React, porque a gente usou um string. Mas no momento que você usa essa sintaxe especial, que é algo que está muito na cara do React, quando você programa o React pela primeira vez, você vai lidar com o JSX, que é você colocar, não dentro de aspas duplas, mas colocar diretamente dentro de um código JavaScript, chamadas que parecem ser HTML. No final, esse código, ele será feito um transpile nele e vai ser convertido para chamadas JavaScript. E as chamadas JavaScript que serão geradas a partir desse código dependem do import do React, por isso que a gente precisa ter o React aqui, para daí a gente conseguir usar esse tipo de sintaxe que está muito presente dentro do React, que é o JSX. JSX não é algo exclusivo do React, você consegue usar isso em outros frameworks, tá? Mas ele é marcante demais quando você trabalha isso dentro do React. Então, legal, voltamos aqui, criamos o nosso primeiro código funcionando e agora o nosso primeiro objetivo vai ser construir o nosso primeiro componente. Esse é um princípio extremamente importante, que a nossa aplicação é toda baseada em componentes. Nós vamos criar agora o primeiro. Eu vou criar uma pasta chamada Components. Poderia criar diretamente dentro do SRC, mas eu vou criar uma pasta chamada Component. E aqui eu vou definir criar um arquivo chamado primeiro. Eu posso criar um arquivo JS? Posso. Posso criar um arquivo JSX? Posso, e eu vou criar JSX, já fica aqui com o símbolo do próprio React. E nesse caso, a gente vai criar o nosso primeiro componente baseado em uma função. Vou criar aqui uma função, como qualquer outra função. Então, vou criar uma função chamada primeiro, e vou colocar em letra maiúscula o nome da função e o nome do arquivo em letra maiúscula como uma convenção. Mas não necessariamente você precisa fazer isso. E essa função aqui vai retornar, por exemplo, uma string chamada primeiro. Legal? Aqui eu vou exportar essa função, na verdade, exportar e não retornar, né? Export default, e o nome da função vai ser primeiro. Legal. Aqui no meu index.js, eu vou importar isso aqui, ó, importar a partir da pasta component /primeiro.jsx, e aqui eu vou colocar primeiro from o components /primeiro, e vou usar aqui o primeiro como um componente. A gente vai ver o resultado. Vou colocar aqui primeiro, salvando, vendo o resultado, apareceu aqui primeiro. Uma das observações é, o fato de eu ter criado uma função que retorna um string não me forçou a ter que importar o React. Mas quando eu precisar usar JSX, aí sim eu vou precisar colocar o React. Então aqui, ó, para a versão do nosso primeiro componente aqui, vou colocar import React from, vou colocar aqui aspas duplas, React. Vou, em vez de retornar um valor, tipo primeiro, um string, eu vou retornar aqui uma div, então vou criar aqui uma div. Ele abriu aqui o corpo da div, vou colocar essa div embaixo, aqui, só para ficar um pouco mais organizado. Vou dar aqui uma tab, e aqui dentro da div eu vou colocar um H1, colocando, por exemplo, primeiro, e vou colocar um H2, exemplo de um componente React. Então, vou colocar aqui primeiro componente. E eu vou envolver isso aqui dentro de uma expressão para que ele retorne esse trecho de JSX. Então, salvando aqui para a gente ver o resultado, apareceu aqui, ó, primeiro componente, exemplo de um componente em React. Uma outra coisa importante, eu vou colocar aqui no meu CSS, meu index.css, tanto H1 como H2, eu vou querer ter um peso na fonte para ser um pouco menor, então vou colocar 300 também. Vai ficar um peso um pouco mais leve e as fontes ficam mais bonitas. Vamos lá. Então aqui, primeiro, .jsx. Se eu quiser, e se a gente olhar ó, o código, se eu clicar aqui e inspecionar o código, você vai ver que foi gerado de fato uma div com um elemento H1 e o H2. Está aqui, ó, div H1, H2. Legal, vamos supor que eu queira retornar dois elementos. Eu quero retornar o H1 e o H2 sem uma div. Quero retornar diretamente assim. Eu posso fazer isso em React da forma que está aqui? Não. Se eu salvar, você vai ver que ele vai gerar um problema dizendo que houve o que ele chama aqui de adjacente JSX elements. Eu não posso retornar dois elementos JSX adjacentes, a não ser que eu use essa técnica aqui, ó. Uma das técnicas é usar uma tag sem nada dentro, como se fosse uma tag vazia, ó, fechando aqui. Dessa forma, eu consigo retornar dois elementos adjacentes, e se a gente inspecionar o código, você vai ver que vai ter apenas o H1 e o H2, sem ele estar dentro de nada, ele está diretamente dentro da div root, que é onde está toda a nossa aplicação. Essa é uma técnica, e a outra que você pode usar é react.fragment, ou seja, você pode ter um react fragment, colocando aqui, salvando, você também vai ter um resultado no HTML muito parecido com o exemplo passado. Ele vai jogar o H1 e o H2 diretamente dentro da página, sem envolver
com nenhum outro componente. Então, são duas estratégias diferentes que você pode usar para retornar mais de um elemento, mas não necessariamente você precisa fazer isso. O próximo passo é o seguinte, eu quero transformar essa função em uma função arrow, para tentar ter a sintaxe o mais enxuta possível. Como é que a gente poderia fazer com que esse componente tivesse o mínimo de sintaxe possível? Eu posso, primeiro, colocar aqui, ó, export default aqui para cima, e eu não preciso ter uma função nomeada, posso simplesmente ter uma função anônima, vou tirar aqui de baixo. Salvando, eu continuo tendo exatamente o mesmo efeito, sem problema. O primeiro componente 2, salvando, ele vai atualizar automaticamente para a gente. Legal. O segundo passo é, eu posso transformar isso em uma arrow function. Tirando function, colocando a setinha. Salvando, você vai ver que continua tendo aqui, ó, componente 2. Vou tirar o 2, ele vai voltar para o primeiro componente. Outra coisa que a gente pode fazer é tirar as chaves aqui da minha função, ou seja, eu também vou tirar o return. E aqui eu posso ter um componente dessa forma, apenas uma arrow function, e o corpo da função, ou seja, aquilo que está dentro da função será retornado, a gente pode ter dessa forma. Continua funcionando, e aqui eu vou ter o primeiro componente arrow. E se eu quiser substituir, tirar isso, não necessariamente preciso ter um React Fragment, eu posso ter dois elementos sendo retornados a partir dessa estratégia aqui, que também é válida. Então, salvando, tenho aqui o meu primeiro componente, agora com função arrow, tem uma sintaxe extremamente enxuta para definir um componente dentro do React, e aqui é um componente baseado em função. Pessoal, o segundo exemplo que eu vou fazer, eu vou criar aqui um componente que eu vou chamar, sei lá, com parâmetro.jsx. É como passar parâmetros para um componente React. Eu vou criar aqui um outro componente, import React from React. Vou definir aqui um export default, vou passar aqui, criar uma função, vai ser uma arrow function, e essa função vai ter aqui, eu vou definir um elemento do tipo h, tá aqui um h3, e vou definir aqui um parágrafo. Então, vou colocar uma tag p. Então, aqui vai ter um título, e aqui vai ter um subtítulo. Subtítulo, pronto. Como é que eu passo parâmetros ou as propriedades para esse componente? Nós vamos entrar aqui dentro do index.js, eu vou importar um segundo componente, import, aqui foi o nome do componente, é com. Eu primeiro importar, fica mais fácil. Vou colocar aqui components, com parâmetro, e a partir desse nome eu vou colocar aqui com parâmetro, from esse com parâmetro. Aqui eu vou precisar definir, eu não posso simplesmente colocar esse outro componente ao lado de primeiro, porque aqui eu teria aquele problema do adjacente, né? Ou seja, eu estou retornando dois elementos adjacentes para ser jogado dentro do root. Ele vai gerar esse problema, ó, adjacente JSX elements. Mas aqui eu posso criar uma div, né? Na verdade aqui uma div. Pronto, com essa div eu posso colocar os dois elementos dentro. Então, com parâmetro e o primeiro elemento. Então, eu vou colocar aqui, vou pedir para formatar, colocar essa vírgula aqui no final. Pronto, a gente vai ter, ó, o nosso primeiro componente e o título e o subtítulo. Legal, como é que eu faço agora para passar o título e o subtítulo para dentro desse componente? Eu vou passar o parâmetro assim, ó, título recebe, esse é o título, e vou passar um segundo parâmetro aqui, que vai ser o subtítulo, e o nome do subtítulo vai ser esse é o subtítulo. Passei os parâmetros para o meu componente, inclusive eu posso fechar aqui e não ter o fechamento, né? Eu posso ter dessa forma, fechar o componente assim, como eu posso ter assim. O que não pode acontecer em JSX é você ter só a abertura e não ter o fechamento. Isso ele vai dar problema, mas se você colocar assim, ele vai suportar tanto dessa forma como da outra. Aqui eu tenho um outro componente que agora recebe dois parâmetros, duas propriedades. Como é que eu vou acessar isso? Lá na minha função, no meu componente funcional, eu vou receber um parâmetro que você pode colocar o nome que você quiser, por exemplo, param, tá? E aqui você pode pegar a partir de param o título e o subtítulo. Aí você vai interpolar, ou seja, você vai interpretar o valor que estão dentro de chaves. Um par de chaves, ele interpreta o que está dentro, ele vai interpretar isso como código JavaScript. Então, se eu vier aqui e colocar param.título, você vai ver que ele vai resolver o título que foi passado. Ó, esse é o título. Se você colocar aqui no lugar de subtítulo um par de chaves e colocar 1 mais 2, ele vai interpretar isso como código JavaScript e vai dar o resultado 3, e não o que você escreveu dentro do par de chaves, ou seja, ele está resolvendo isso como algo dentro do JavaScript. Se você quer criar, por exemplo, um array de 10 posições e quer pedir para ele preencher com o valor 0 e salvar, você vai ver que ele vai mostrar os dados aqui na tela. Ó.
vários zeros a partir do momento que você chamou esse código JavaScript. Então, aqui dentro de um par de chaves, ele interpreta isso. Então, aqui eu posso colocar param.subtítulo, subtítulo, salvando, você vai ver que ele vai resolver o subtítulo para aquele que foi passado. A gente não usa o nome param, a gente usa o nome props, então, só para mostrar para vocês que você pode colocar o nome que você quiser, já que isso aqui é um simples parâmetro de uma função. E o que o React passa como propriedade para esse componente é exatamente todos os parâmetros que você definiu aqui dentro do seu componente, quando você instancia um componente. O fato de você ter um componente, você pode criar mais de um componente do mesmo tipo. Eu posso simplesmente, criar um segundo componente desse, vou duplicar aqui, e agora eu vou passar um título, por exemplo, opa, e vou ter aqui um subtítulo epa. Opa, deixa eu voltar aqui, falei um opa, né? E um epa aqui. Ou seja, nesse caso, eu tenho duas instâncias desse componente, cada um com seus próprios valores. Eu tenho aqui, com parâmetro passando alguns dados e com parâmetro passando outros dados. Então, entenda que por baixo, quando você cria um componente, você está instanciando o componente, no final, ele vai chamar aquela função para instanciar um novo componente para você e cada um vai ter seus próprios dados. Continuando aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês como a gente pode passar elementos filhos para um componente. Então, você cria aqui um componente, eu vou colocar aqui com filhos.jsx e vou definir aqui um componente import React from React. Vou definir aqui uma função export default, recebe props, uma função, e nessa função eu vou ter uma div, e dentro dessa div eu vou colocar aqui um título, por exemplo, vou colocar aqui um H2, por exemplo, filhos, dois pontos. E logo aqui embaixo eu vou querer colocar os elementos filhos dentro, por exemplo, de uma div. Eu poderia não colocar dentro de uma div, colocar diretamente dentro dessa div de fora. Tanto faz, eu posso colocar do jeito que eu quiser. Então aqui eu vou conseguir pegar os filhos a partir de props.children. Ou seja, aquilo que eu passar dentro do componente vai ser passado para o props.children. Vamos testar aqui dentro de index.js. Eu vou apagar esses outros componentes, eu vou dar aqui um command barra para ele comentar, e o comentário do React é dentro de um par de chaves, até porque faz sentido, porque se você colocar tudo dentro de um par de chaves, isso vira JavaScript. E aí você coloca um comentário JavaScript que ele vai sumir tudo, Salvando, você vai ver que nenhum dos componentes agora aparece mais na minha aplicação. Então, eu vou aqui também comentar isso por enquanto, e nós vamos importar de dentro de barra components, barra com filhos, eu vou chamar esse aqui o nome do componente, né, com filhos from isso, e aqui nós vamos definir, um com filhos. Obviamente, se eu quero passar elementos filhos para dentro desse componente, eu preciso ter um corpo, né, eu preciso ter a tag de abertura e de fechamento para esse componente. E aqui eu posso passar, por exemplo, vou colocar aqui o L, que é uma lista não ordenada, e vou passar aqui um LI, ele não vai completar, mas beleza. Vou passar aqui um LI, fechando o LI. Pronto, vou duplicar aqui 3, 4 vezes. Vou colocar aqui Ana, Bia, passar aqui Carlos e Daniel. Legal. Então, salvando, você vai ver que ele vai mostrar os filhos. Colocou aqui o título que eu tinha colocado, os filhos, e dentro de uma div ele colocou aquilo que eu passei dentro do corpo do componente. Essa é a forma que você tem para passar dados de um componente para outro. Você pode fazer aqui, vamos criar uma pasta chamada layout. Dentro de layout, eu vou criar um componente um pouco mais interessante chamado card.jsx. Esse componente card vai ser um componente React, então, React from React. Nós vamos criar um componente baseado em função, então, export default props. Vou criar aqui um arrow function e vou definir uma div. Dessa div, eu vou aplicar uma classe CSS, só que eu vou chamar aqui, class name, em vez de chamar class. No caso do React, para referenciar uma classe CSS, você usa essa propriedade, não apenas class. Aqui eu vou criar um arquivo chamado card.css e vou criar uma classe chamada card. E vou referenciar essa classe card dentro dessa minha div, né? Então aqui eu vou referenciar card. De tal forma que se eu usar esse card aqui dentro do meu index.js, vou usar ele, vou duplicar, vou usar aqui layout barra card, vou chamar aqui de card, e eu vou comentar isso aqui também, esse com filhos, e vou comentar esse import, e vou aqui usar o meu card. Legal? Vou querer passar um conteúdo aqui, então conteúdo, e vou querer passar para o meu card um título, que eu vou colocar aqui, por exemplo, exercício X, certo? Exercício
exercício X. Pronto. Vou querer passar um título e vou querer passar um conteúdo e ele exibir no meu card. Então, lá no meu card, só para a gente testar um cenário um pouco mais realista, tá? Então, aqui no meu card, eu vou criar uma div, que eu vou colocar aqui um class name, que eu vou chamar de footer. Eu vou querer colocar o título no footer, então eu vou usar aqui, ó, props.título. Então, salvando, ele já mostrou aqui, ó, exercício X, e eu vou querer passar aquilo que foi o conteúdo e jogar dentro de uma div. Eu vou colocar aqui, ó, class name, chamado conteúdo. E aqui dentro eu vou pegar o props.children, ou seja, aquilo que eu passo dentro da minha tag vai ser passado aqui para o conteúdo. De tal forma que a gente tem, ó, exercício aqui e tem conteúdo. Vamos aplicar alguns estilos para deixar aqui o nosso card um pouco mais interessante. Então, eu vou colocar uma borda, um border de 3 pixels, uma borda sólida. Por enquanto, eu vou colocar uma cor preta. Pronto, e aqui dentro de card a gente vai importar o CSS, que é o card, para ele carregar, né? Senão ele não carrega, card.css. Salvando, a gente vai ver, ele colocou uma borda. Vou colocar aqui no meu card um raio na borda, então border radius, para ser 10 pixels. Vê o resultado, colocou aqui 10 pixels. Vou querer que o meu footer, ele tenha, vou colocar aqui um card.footer, que também é uma classe. Vou querer que ele tenha um background color para ser preto. E vou querer que ele tenha uma cor a cor da fonte branca. Então, ó, colocou aqui. E o nosso conteúdo pode ter um background branco. Então, vou duplicar isso aqui, ó. Colocar o nosso conteúdo para ter um background branco. Então, FFF. E a cor da fonte vai ser preta. Só para gerar um contraste um pouco maior. Então, que gerou. Aqui ele deu uma extrapolada, né? Saiu por conta do circular. Eu posso colocar aqui um overflow para ficar escondido, e aí ele vai ficar direitinho dentro do meu exercício. Ou seja, criei um card, só que colocando aqui embaixo, e a gente pode criar vários cards desse para colocar os nossos conteúdos, nossos exercícios dentro. Olhando aqui no nosso index.js, eu poderia pegar esse card para colocar aqui, ó, exercício, então tá aqui, ó, primeiro componente, para ser o título, componente. E aí eu vou pegar aqui o meu primeiro componente, e vou jogar no conteúdo aqui do meu card. Salvando, você vai ver que a gente vai ter, gerou um problema, porque eu preciso importar o primeiro, obviamente, né? Voltar, deixar ele disponível. Então, salvando, ele colocou aqui o primeiro componente. Então, ficou um pouco estranho aqui. Deixa eu mexer no card.css e eu vou colocar o background, não apenas do conteúdo, mas do card inteiro para ser branco. Ver como é que fica aqui, ó. Pronto. Colocou branco. Eu vou colocar no card também uma margem, deixa eu ver aqui, uma margem de 20 pixels para ele afastar um card do outro. Então, já afastou. E com relação ao nosso index.css, a fonte está muito grande. Eu vou colocar aqui 1.4 rm para dar uma diminuída. Legal. Colocou aqui a fonte. No meu título, eu vou querer dar um espaçamento. Então, lá no card, eu vou colocar um espaçamento aqui no footer, só vertical. Então, vou dar aqui um padding no eixo vertical de 10 pixels e no eixo horizontal de 0. Então, ele vai dar um pouco maior aqui o nosso padding. E no conteúdo, também vou dar um padding. Vou pegar aqui, ó, para colocar um padding de 15, por exemplo. Ó. Talvez seja 15 aqui, melhor aqui seja 5. Pronto. Então, salvando, a gente vai ter o conteúdo um pouco maior e o nosso título do exercício aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer, olhando aqui os nossos componentes, é criar um componente chamado app, que na nossa aplicação original que a gente excluiu tinha, ó, componente app.jsx. E aqui dentro de app, a gente vai pegar basicamente todo o conteúdo que a gente definiu aqui no nosso componente no index, vou tirar daqui, vou jogar para dentro de app. Então aqui eu vou criar um componente import react from react, tirar aqui, colocar uma vírgula. Eu vou criar aqui um componente baseado em função, então export default props. Mesmo que você não use props, faz sentido você colocar as propriedades, tá? Então aqui, ó, coloquei props, formatei, ele colocou aqui como se fosse uma expressão com ponto e vírgula, sem problema. E aqui eu vou importar, vou tirar na verdade, ó, os meus imports daqui, que eu não estou usando, eu vou colocar dentro de app. E lá no componente app, eu vou deixar a app fora dos componentes, colocar diretamente dentro do SRC, ó, fora dos componentes. E aqui eu vou importar os meus componentes, ó, componente primeiro, componente card. E aqui no index.js, eu vou fazer apenas o import do componente app from /app. E aqui eu vou usar o meu componente dentro do index, apenas o componente app.
E esse componente app vai, dentro dele, ter todos os nossos componentes que nós vamos começar a testar de agora em diante. Então, é comum que também tenha um CSS aqui associado ao nosso componente app. Eu vou colocar aqui um class name nessa div para dizer que nós temos uma classe CSS app e aqui eu vou precisar importar também. Eu estou basicamente reconstruindo aquilo que a gente excluiu no começo, né? Ó. Então, coloquei aqui barra app.css e dentro de app.css a gente pode ter a classe app e aí colocar alguns estilos relacionados à nossa aplicação. Um deles pode ser que a gente use o display. Eu gosto muito do Flexbox, então eu vou usar aqui um display flex. E nesse ponto não faz muito sentido eu parar para explicar o Flexbox, até porque o objetivo é mais mostrar o React. Olhando aqui, ele diz que não achou o arquivo app.js, então no index.js eu vou pedir para ele procurar aqui o arquivo JSX. Foi o nome do arquivo que nós criamos. Aí ele vai conseguir encontrar porque eu especifiquei a extensão. Tá? Então aqui ele voltou a mostrar os nossos componentes. Coloquei para ele usar aqui dentro de app o display flex. E voltando aqui, ó, vou habilitar todos os outros exercícios que a gente tinha feito anteriormente, só para deixar todos visíveis. Eu vou colocar os primeiros mais para o final. Então o primeiro componente vai ficar aqui. Depois a gente fez o segundo componente com parâmetros. Então é exatamente esse aqui, ó. Que a gente passou, eu vou passar aqui para cá, que foi o exercício que nós fizemos, componente com parâmetro, e fizemos um outro card para mostrar componentes com filho, né? Então, daqui o componente com filho, vou jogar para cá, eu vou dizer, ó, componentes com filhos. Vou pegar isso aqui, na verdade eu vou formatar e vou descomentar esses outros dois componentes que nós criamos. Então, salvando, nós temos aqui os nossos elementos agora bem feiosos, a gente vai fazer alguns ajustes, vamos lá. Colocando aqui dentro do meu layout, no card.css, já que o card está dentro de app, diretamente dentro de app, eu tenho os meus cards, correto? Ó, eu tenho aqui a minha div app e logo dentro eu tenho um card. E o app, ele é do tipo um flexbox. Aqui eu vou aproveitar para colocar um flex1. Então, flex1 faz com que o nosso componente cresça. Então, eu vou colocar aqui, ó, ele cresceu. E uma outra coisa que eu vou querer fazer é transformar o próprio card para ser um flexbox. Então, aqui, o meu card vai ser um flexbox. Então, flex, display flex, melhor dizendo, né? Ó, display flex. Eu vou querer colocar para ele ter o flex direction para ser column, ou seja, ele vai colocar os elementos no eixo da coluna. E eu vou querer que o meu conteúdo cresça. Então, flex1 vai fazer com que o meu conteúdo cresça e o footer não. E aí ele vai colocar tudo para baixo, ou seja, meu conteúdo vai ficar aqui dentro e aqui vai ficar o footer aqui embaixo. Ou seja, o primeiro exercício que nós fizemos foi esse primeiro componente, depois componente com parâmetro e agora componente com filho. Assim a gente vai organizando os nossos próprios exercícios. Fizemos aí uma enrolada para colocar esse card, mas de tal forma que agora fica visualmente mais fácil para a gente entender quais são os nossos exercícios, né? Então aqui, ó, hashtag 01 foi o nosso primeiro exercício. Vou colocar aqui uma hashtag 02, esse aqui foi o nosso segundo exercício. E hashtag 03, esse aqui foi o nosso terceiro exercício. Olhando aqui, ó, nós temos aqui claramente quais são os nossos exercícios. E outra última coisa que eu vou fazer eu vou colocar, porque o que é que vai acontecer? Se eu diminuir aqui o browser, se eu diminuir aqui e começar a colocar aqui o browser para ficar pequeno, como ele não vai fazer a quebra de linha, ele vai acabar ficando dessa forma, ou seja, quanto mais eu espremo e mais coloco elementos, ele não vai quebrar a linha. E aqui eu vou colocar a propriedade flex wrap, para ele permitir quebrar a linha dentro de um flex container, e eu vou colocar aqui a opção ser wrap, e dentro do card.css eu vou definir um tamanho mínimo para a largura do card de 300 pixels, de tal forma que quando ele chegar na largura mínima, ele automaticamente vai quebrar a linha. Então, salvando para a gente ver o resultado, ó, ele acabou quebrando a linha, e se couber, ele coloca os três elementos na mesma linha. A partir do momento que eu for colocando novos exercícios, ele vai quebrando a linha de acordo com o tamanho mínimo do nosso container. Então, aqui, dessa forma, ele vai mostrar os três. Agora a gente está pronto para ir criando novos exercícios. O quarto exercício vai ser para a gente mostrar como a gente pode gerar elementos repetidos. Vamos supor que você tem aqui determinada pasta chamada, por exemplo, data, e aqui dentro eu tenho, sei lá, vou colocar aqui products, de produtos.js. E aqui dentro eu vou exportar, por padrão, um array, e esse array vai ter alguns produtos aqui dentro. Por exemplo, ID igual a 1, o name do produto vai ser, sei lá, caneta, e vou ter aqui um price do produto, que vai ser, eu posso até colocar em português, fazendo tudo em português, né? Vou colocar aqui produtos, e vou colocar aqui para ser nome
e aqui para ser preço. Então, o preço do produto vai ser, sei lá, R$ 7,59. Vou colocar uma vírgula, vou colocar mais outros dois produtos, 2, 3. E aqui vai ser lápis, e aqui vai ser caderno. E o preço do lápis vai ser R$ 3,89 e o caderno vai ser R$ 18,30. Pronto. Então, tenho 3 produtos e eu vou querer usar esses produtos para, por exemplo, desenhar uma lista. Tá? Então, como a gente pode trabalhar com a parte de repetição? Então, eu vou chamar aqui um exercício repetição.jsx. Vou criar um componente, então, import, é a mesma coisa que a gente fez, né? Componente funcional ainda. Import React. Aqui eu vou colocar uma função, então, exportar por padrão, default, nome aqui props. E aqui eu vou criar uma função com corpo que vou retornar uma expressão que vai ter aqui uma div. E eu vou colocar, por exemplo, aqui um H2 para ser repetição, pronto. E eu vou definir aqui uma UL, e dentro dessa UL eu vou ter os LIs. Os LIs eu quero que fiquem sendo repetidos de acordo com a quantidade de produtos. Como é que eu faria isso? Tá? Então eu vou ter que importar aqui os meus dados. Então import, nós vamos pegar isso a partir de... Vou sair, vou entrar em data, vou dentro de data pegar os produtos. Então aqui dentro eu vou ter a lista de produtos from isso aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, criar uma função. Então function get produtos. E dentro dessa função, eu vou retornar os LIs, tá? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso pegar, por exemplo, a lista de produtos, eu vou botar aqui, get produto LI, só para mostrar que eu estou pegando um list, para ficar mais bonitinho, list item. E aqui eu vou pegar produtos.map, e na verdade o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma função map que vai varrer cada um dos produtos, posso colocar aqui para ficar mais claro, ó, prod, e eu quero transformar esses produtos, cada um dos produtos, em um trecho de código JSX. Tanto é que eu estou usando o map. O map serve para transformar. E aqui vai uma observação, precisa ter uma certa base de JavaScript para entender React, já que ele se baseia, né, em JavaScript. Então aqui eu estou usando o map, transformando um objeto do tipo produto, que é exatamente esse objetozinho aqui, ó, eu quero transformar isso em um trecho de JSX. E aqui eu posso retornar um LI, ou seja, eu vou colocar aqui um LI direitinho, deixa eu fechar aqui um LI. E aqui dentro eu coloco, por exemplo, um prod.id, posso colocar um traço para ele interpolar aqui um prod.nome e finalmente dizendo que ele tem um R, dólar aqui, para colocar um real, ele tem aqui um prod.preço. Só formatar direitinho aqui, eu vou pegar essa função que está retornando vários LIs e eu vou interpolar essa função aqui dentro, ó, do L. Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso criar aqui um trecho e chamar a função getProdutos_lista_item. Salvando aqui e mostrando o resultado, eu tenho que importar isso, né, obviamente dentro de app. Aqui eu vou criar um novo card e vou duplicar, vou tirar esse aqui com filhos e nós vamos importar mais um componente. Eu vou chamar aqui de repetição e eu vou usar aqui o repetição dentro do meu exercício 4. Eu vou chamar o título dele de repetição. Pronto. Com isso a gente pode ver o resultado. Ó, peguei do elemento errado, não é dentro de layout, obviamente. Pronto. Com isso a gente vai ver ele agora mostrando a repetição. Ó, caneta 1, caneta 2 e caneta 3. Ou seja, fez uma repetição. Se a gente olhar no console, você vai perceber que ele vai ter gerado um erro. Por quê? Porque eu estou fazendo uma repetição sem usar uma chave que ajuda o React a detectar quando há uma mudança na ordem dos elementos e coisas do tipo. Então, sempre que você usa repetição, você acaba usando uma chave. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode ir lá no nosso exercício de repetição, aqui no LI, eu vou colocar isso aqui para baixo, vou colocar o LI aqui, e a gente pode usar no LI um atributo chamado key, chave, e esse atributo pode apontar para prod.id. Tem que ser um valor único. E como o ID do produto é para ser único, então é um excelente candidato para ser uma chave. Então, fazendo a renderização vai ser exatamente a mesma, mas a gente já não tem problema, porque a gente está trabalhando com repetição, colocando uma chave adequada para que, quando eventualmente tiver uma alteração dentro do seu HTML, ele consiga identificar cada um dos elementos pela chave. E aqui eu transformei um array de produtos em um array de trechos de JSX, o que é muito interessante. Ou seja, eu fiz aqui um produtos.map, já que ele é um array. Para cada um dos produtos, eu transformei esse produto em elementos do tipo JSX e fiz aqui a minha repetição. A gente pode fazer um outro exercício chamado condicional. Então, ó, condicional.jsx. Eu vou criar aqui um componente React
React from React. E aqui vou exportar por padrão, default, pegando props e retornando aqui um determinado componente. Então aqui eu vou colocar o corpo da minha função e vou retornar um trecho de JSX, por exemplo, div. Eu vou colocar aqui dentro dessa div um span chamado par e vou colocar um outro span chamado ímpar. E eu vou esperar receber ímpar. Vou esperar receber via props um determinado número que eu quero exibir aqui. Então, eu vou colocar aqui um H2, o número vou interpolar aqui, ó. Então, props.número, e eu vou querer mostrar de forma condicional se esse número for par, ele vai mostrar o de cima, se o número for ímpar, vai mostrar o de baixo. Então, aqui no meu app.jsx, eu vou duplicar esse trecho, vou colocar aqui, ó, exercício 5, condicional. Vou importar aqui o meu componente, deixa eu copiar aqui, condicional, e vou usar o condicional aqui, ó, legal? E eu vou querer passar como parâmetro um número que inicialmente vai ser o valor 10. Então, quando eu passo um string, eu passo assim, ó, por exemplo, 10. E aqui você vai ver, ó, que ele colocou o número é 10. Ok, mas eu passei um string, mas eu quero passar um número. E aí, para passar um número, você coloca ele entre um par de chaves, que ele vai interpretar isso como um valor numérico dentro do JavaScript. Então, salvando, eu vou ter aqui, ó, o número é 10. Ele mostrou tanto par como ímpar. Como é que eu posso agora fazer uma renderização condicional? Então, eu posso vir aqui, definir uma expressão, e aí eu pego, por exemplo, ó, props.número módulo 2. Se isso aqui for igual a 0, significa que o número é par. Se ele for igual a 1, quer dizer que ele é ímpar. Então, se essa expressão for verdadeira, eu vou colocar aqui um operador ternário. Se for verdadeiro, ele vai exibir o par. Caso contrário, coloco aqui uns 2 pontos, ele vai exibir o ímpar. Então, isso é perfeitamente possível você fazer dentro de React. Você coloca a sua expressão, com o operador ternário você define se ele vai exibir o primeiro elemento ou se ele vai exibir o segundo elemento. Salvando, você vai ver que nesse caso, ó, 10 é par, mostrou. Se eu vier aqui no meu app.js e passar o valor 11, por exemplo, ele vai mudar para 11 e ele vai detectar que é ímpar. Ou seja, estou fazendo uma renderização condicional. Aqui eu vou chamar de, deixa eu só colocar aqui, ó, versão 1. Existe uma técnica que você pode fazer, é o seguinte, eu vou colocar aqui para ser, vou criar aqui um condicional com if. Como é que eu posso fazer isso com o if, tá? Eu vou criar aqui um componente chamado if.jsx. Esse é um componente que não vai precisar ter o React, porque eu não vou colocar nenhum trecho de JSX dentro dele. Nós vamos criar aqui uma função, posso criar uma função normal e exportar, certo? Export default function. Nessa função vai receber aqui props. O que é que eu vou fazer? Se props.teste for verdadeiro, ele retorna props.children. Caso contrário, ou seja, se não for verdadeiro, ele simplesmente retorna falso. Como é que eu posso usar isso como se fosse um componente dentro do meu JSX? Dá para usar isso como um componente, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, eu crio a minha função if, apesar de ser uma função anônima, é na hora de importar que eu defino o nome dela, tá? Então, por exemplo, ó, condicional com if, eu posso vir aqui, importar um cara chamado if from, e aí eu vou colocar aqui para ele importar de if.jsx, e aqui eu posso colocar, envolver, por exemplo, ó, vou colocar aqui if, e vou colocar aqui o meu span, vou colocar dentro desse componente, e aqui eu coloco um teste, por exemplo, ó, teste. Como é que vai ser o meu teste? Eu vou passar, se isso aqui for verdadeiro, ele vai mostrar o par. Caso contrário, eu vou usar um outro if para colocar se for igual a 1, aí sim ele vai mostrar o ímpar. Então aqui eu tenho uma função bem simples que faz um if, e ele vai mostrar também de forma condicional, e aqui um pouco mais aderente à sintaxe do JSX, né, com componentes e tal. Mas é muito usado esse tipo de estratégia para mostrar um componente e outro, ou seja, renderização condicional. Você pode usar essa estratégia, como você pode usar essa aqui. Então só mostrando para vocês na prática, para a gente colocar aqui, ó, eu vou criar uma outra import aqui, condicional, com if, e eu vou jogar para cá. E a gente vai criar aqui uma segunda versão do condicional, que vai ser o exercício 6. E eu vou chamar aqui de V2. E aqui eu vou chamar o condicional com if. Tá? Colocando aqui, salvando. A gente vai ver que ele vai gerar aqui, ó, uma condicional V2. Ele colocou o outro componente para baixo porque começou a crescer mais, né? Colocou aqui um condicional V2. Ó, número 11 é ímpar. Se eu mudar para ele ser o número 10,
o que é que vai acontecer? Ele vai mostrar que o número 10 é par. O que é que está acontecendo aqui? Só para explicar rapidamente, ó. Dentro do if, eu criei uma função que recebe props, e aqui eu vou usar o props.test, que é exatamente o que eu coloquei aqui, ó, o teste. Dentro de if, eu espero receber props.test. Se essa expressão aqui for verdadeira, ele vai retornar o props.children, ou seja, tudo que você passou para ser o filho de if vai ser retornado. E aí ele vai renderizar de forma bem sucedida, que é exatamente aqui, ó. Então, retorne props.children. Caso a expressão teste seja falso, retorne falso, ou seja, ele não vai renderizar absolutamente nada. E por que aqui, por mais que seja um componente JSX, eu não preciso importar o React? Porque não tem código JSX dentro desse arquivo. Eu só precisaria importar o React caso a gente escreva código JSX. E aqui eu consegui fazer uma condicional com o if, ou seja, também é uma estratégia interessante que você pode usar nos seus códigos. Ou você pode trabalhar uma renderização condicional, caso você não tenha uma renderização condicional e você queira mostrar apenas uma coisa ou não, dependendo de uma determinada condição, você pode usar essa estratégia que eu acabei de mostrar. Pessoal, tem muita coisa para falar ainda que é legal, vou gravar um segundo vídeo sobre isso, não vou gravar mais porque já são, deixa eu ver que horas são, já são 8h31 da noite, se eu chegar muito tarde em casa, eu vou levar um carão da minha esposa, viu? Então, por isso, eu vou terminar o vídeo por aqui, eu vou gravar uma segunda versão desse vídeo para a gente falar mais detalhes, imaginando que você já viu o primeiro, e eu vou continuar falando um pouquinho sobre componentes baseados em classes, falar sobre o estado dos componentes, como é que a gente pode definir o estado, e falar de mais algumas coisas legais sobre React. Foi um vídeo super apressado, porque o meu objetivo é concentrar o máximo de informações em um período curto de tempo, mas espero que tenha sido para você esclarecedor. Comenta aqui embaixo, curte, compartilha e nos vemos no próximo vídeo.